E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. Creio que Deus tem uma bênção especial para você nesta programação. A nossa escritura está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25. Está escrito assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Que Deus possa vivificar esta palavra em cada coração de cada um de vós nesta hora. É algo inexplicável para a mente carnal entender as palavras de Deus. É inexplicável para a mente humana compreender a palavra de Deus. É necessário
que tenhamos a mente de Cristo para compreender a palavra de Deus. Você observa que Deus faz as coisas e Deus não dá explicação. Deus escolhe os seus homens. Ele sabe como escolher, Ele sabe como equipar, Ele sabe todas as coisas. Vamos pensar um pouquinho nessas coisas que aos olhos do mundo é loucura. Como pode Deus fazer isso? Mas Deus faz. É conforme nós lemos. Deus faz justamente para confundir os sábios. Você observa que em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz ali que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé era um homem camponês, um homem simples, um homem humilde, e Deus o escolheu. Noé estava na mira de Deus. Pense nisso. Noé estava na mira de Deus. Por isso Deus o escolheu, Deus o comissionou para ele construir uma arca para a salvação daqueles povos, daqueles que desse crédito à palavra de Deus através da boca de Noé. Mas foi justamente o que não aconteceu. Como que pode Deus escolher um homem simples, um camponês, um homem na visão da sociedade rejeitado, não tinha apoio de ninguém, e Deus escolhe aquele homem para construir uma arca, para pregar uma mensagem que haveria um dilúvio sobre a face da terra, sendo que naqueles dias nunca havia chovido. E a ciência daqueles dias, após Noé começar a pregar aquela mensagem que haveria um dilúvio, após ele começar a construir a arca, as capas de jornais e de revista daqueles dias era só falando do clima, era só falando que não haveria chuva. Era falando isto e criticando. Olha, sobe lá naquele monte, vão lá ver um velho louco, um velho que perdeu o juízo e diz que Deus falou com ele para ele construir uma arca, porque haverá um dilúvio. Era críticas, e não teve nenhum homem, não teve ninguém que chegou ali desejando ajudar Noé. Não teve nenhum que chegou ali e disse para Noé: Noé, vamos fazer um mutirão, eu vou te ajudar, eu vou dar um dia de serviço para você, eu vou estar contigo. Noé, eu vou te patrocinar, eu vou buscar a madeira. Noé, eu vou comprar os pregos para você, Noé. Não teve ninguém. Mas Noé sabia que ele estava na mira de Deus. Noé sabia que ele era escolhido de Deus. E Deus havia comissionado ele para fazer aquilo era missão de Noé fazer. Não era missão do prefeito da cidade, não era missão do governador, não era missão daqueles religiosos, não era missão de ninguém, nem propriamente dos seus filhos. Era missão de Noé fazer aquilo. E Noé fez aquilo com perfeição, que Deus se agradou daquilo. Se você for lá para o versículo 22 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz assim: e Noé fez conforme tudo que
Deus lhe mandou, assim fez Noé. Ele tinha convicção, ele sabia que iria chover, ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Que homem que foi Noé. Aí nós vamos mais adiante, meu irmão, nós vamos mais adiante, meu ouvinte. O tempo é muito curto e temos que ser sucinto para falarmos mais de outros homens que esteve na mira de Deus. Vamos lembrar nesta hora de Moisés, um homem simples, pastor de ovelha. Você pode ler isto em Êxodo capítulo 3. Um homem que era pastor de ovelha, cuidava do rebanho do teu sogro, de Jetro, e Deus encontra com Moisés na sarça. E Deus, ali naquele encontro com Moisés na sarça, Deus disse assim: olha, Moisés, eu tenho ouvido, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles exaltores, e eu sei das dores, do sofrimento que meu povo está passando, Moisés. Portanto, Moisés, eu te comissiono, desce lá e livra o meu povo da mão dos egípcios. Faça aquele povo, Moisés, subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Oh, meu irmão, meu precioso ouvinte, Moisés ficou assim, assustado. Como eu posso fazer isso? Encarar Faraó? Falar com Faraó? Eu não tenho condição. Ele ficou pensando, ele ficou se indagando a si próprio. E Deus diz para ele: vai lá, Moisés, vai com essa vara torta que eu estarei contigo. Eu estarei contigo, eu vou te dar 2 sinais como evidência que eu estou contigo, e você fará aquele povo sair dali. Não se preocupe com o exército de Faraó, não se preocupe com Faraó, você está na minha mira, você está comissionado para fazer isso. Não se incomoda se levanta Faraó, não se incomoda se levanta Janes e Janes, não se incomoda quem se levanta contra você, Moisés. Você é um homem comissionado para fazer isso. Ah, meu precioso ouvinte, Moisés saiu lá do deserto, saiu da onde que ele estava e foi até Faraó e disse a Faraó: olha, deixai o meu povo sair, preciso levá-los de volta, preciso levá-los a uma terra que mana leite e mel. Eu preciso tirar eles deste lugar aqui. Aqui não é lugar para filho de Deus estar. Aqui não é lugar para esses homens estar. E Faraó resistiu a Moisés. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó não aceitou. Faraó não aceitou que aqueles homens saíssem. Ele não aceitou, ele tentou barrar Moisés, ele fez de tudo para barrar Moisés, mas veja só, Moisés estava na mira de Deus, Moisés estava comissionado para fazer aquilo, então ele tinha que fazer aquilo e ele fez aquilo. Faraó, querendo ou não, ele fez aquilo. Ele estava na mira de Deus e Deus o chamou e Deus o capacitou para aquilo. E ele fez conforme Deus havia ordenado. São homens
que quando Deus levanta, Deus não dá explicação para ninguém. Talvez Faraó pensou assim: mas Moisés, você fazer isso comigo, Moisés? Minha filha foi como uma mãe para você. Eu fui como um vô para você, Moisés. E agora você vem aqui, você não acha que você está sendo petulante, não, Moisés? Quem você pensa que é, Moisés? Quantos anos que eu estou aqui no Egito e você chega querendo tirar este povo daqui? Você vai levar este povo para morrer no deserto, Moisés? Você não tem condição, você não tem nada para dar a este povo. Moisés, veja bem, Moisés, minha filha tirou você, livrou você de ser morto por jacarés, e agora você vem querer fazer isso comigo? Tirar este povo daqui, este povo que me sustenta, este povo que trabalha para me sustentar, para me comprar, enriquecer cada vez mais. E agora você vem falar que vai tirar esse povo daqui, Moisés? Você não vai fazer isso não. Mas ele não sabia. A mente de Faraó era muito pequena. Ele não compreendia que quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus faz. A Bíblia diz que Deus passou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Então Deus passa dos sábios, dos entendidos, Deus passa dos grandes. Deus faz o que Ele quiser fazer, mas Ele cumpre aquilo que Ele tem determinado, aquilo que está no plano de Deus, Deus faz acontecer. A questão é chegar a hora, chegar o tempo. Como diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Foi o tempo de Faraó reinar sobre aquele povo, mas chegou um tempo, depois de 400 anos, chegou o tempo daquele povo sair da escravidão ali. Foi o tempo, Deus foi lá e tirou e ponto final, acabou. E Deus fez prosperar. E Deus abençoou aquele povo. Agora você observa, por que Deus fez isso? Porque Deus já tinha no plano dele. Antes da fundação do mundo, ele já tinha um mapa. Ele já tinha todas as coisas, ele sabia tudo o que ia acontecer. E antes da fundação do mundo, ele já tinha Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Agora você observa, e para colocar lá na terra de Canaã, Moisés morreu, mas Deus tinha Josué. Deus levantou Josué e disse para Josué: olha, o meu servo Moisés é morto, e agora você faça esse povo entrar na terra de Canaã. Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Irmão, é uma comissão somente para eleito mesmo, para escolhido. Você observa que Deus disse assim, Josué capítulo 1 versículo 6, você pode ler lá depois. Deus disse: tu farás a este povo herdar a terra. Josué, um simples homem, mas ele era um homem comissionado por Deus para fazer aquilo, e ele fez. Era um homem que estava na mira de Deus. Eu quero que você observe isso. Eu estou falando de homens que estão na mira de Deus. Homens que estão na mente de Deus, e quando chega o tempo, Deus vem e opera, Deus vem e faz o que Ele tem que fazer. A questão é chegar a hora, é chegar o tempo. Chegou o tempo de Moisés, chegou o tempo de Josué, chegou o tempo de Noé. Deus faz assim. Como também chegou o tempo de Davi.
Você sabe disso. Você vai lá para o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, você pegar um pouco antes ali nos capítulos anteriores, você observa que Saul fez tantas mazelas, Saul foi tão desobediente a Deus, que Deus então no versículo 1 de Samuel capítulo 16, Deus diz ali que Deus rejeitou que Saul reinasse sobre Israel. E o que Deus fez? Deus comissionou Samuel. Havia chegado o tempo. Deus comissionou Samuel para ir lá na casa do pai de Davi. Vai lá na casa de Jessé, o melemita. Vai lá que tem um mocinho lá, tem um menino lá. E este é que vai governar, este que vai reinar em Israel. Samuel ficou assim, pensativo, e foi. Chegou lá e ele encontrou uns filhos de Jessé. E ele se animou porque ele viu homens de aparência, homens fortes, homens bem treinados. Mas Deus disse para Samuel: olha, Deus não atenta para a aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus rejeitou todos aqueles filhos ali que estavam ali naquele momento dentro da casa de Jessé. Quem sabe ali dentro da casa de Jessé, sendo bajulador de Jessé, né? Sendo ali, mesmo sendo pai, vendo se o pai daria alguma coisa para eles, para que eles então fossem o herdeiro de todos. Com certeza havia política ali dentro. E na onde que estava Davi? Davi estava fora. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Mas Davi estava na mira de Deus. Davi era escolhido de Deus. Deus tinha escolhido Davi antes da fundação do mundo. Deus já tinha visto Davi. Deus já tinha amado a Davi. Então, quando Jessé mandou chamar a Davi, Davi chegou. Então Deus disse para Samuel: é este aí, unge ele, porque é com este que eu vou trabalhar, com este menino. E Deus fez o que? Levou ele para a casa de quem? De Faraó. Deus levou ele para a casa de Saul, e lá ele ficou um tempo. Mas dentro do coração de Davi ele sabia que ele era o escolhido de Deus, e Saul também sabia que o tempo dele já tinha acabado. Deus já não falava mais com ele. E Davi foi e fez um reinado maravilhoso, a ponto que a Bíblia chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você já pensou nisso, amado ouvinte? Um homem ter um coração segundo o coração de Deus, um homem piedoso, um homem que cuidou daquela nação, que mesmo Saul perseguindo, ele amou, ele respeitou Saul, mesmo seu filho fazendo o que fez com ele, ele chorou na morte de seu filho. Davi era um homem comissionado por Deus, levantou tantas pessoas, tantos levantaram contra Davi, mas Davi prosperou. Davi prosperou porque Deus era com ele.
Deus o tinha comissionado, Deus o havia escolhido. E quando Deus escolhe um homem, Deus faz grandes coisas na vida daquele homem, ainda que muitos não entendem. Mas quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe, elege aquele homem ali, Deus capacita aquele homem, Deus capacita ele para fazer tudo conforme Deus quer que faça, ainda que ele não seja compreendido, ainda que ele não seja entendido pelos demais, mas Deus viu que aquele estava na mira dele, então Deus pôde usar. Eu digo, se você está na mira de Deus, faça de tudo para você não sair da mira de Deus. Se você está na mira de Deus, obedeça o mandamento dele. Não se importa com quem se levanta, não se importa com as críticas, não se importa com nada, segue em frente. Se Deus te escolheu, Deus vai te capacitar. Se você está na mira de Deus, você não precisa se preocupar. Deus te abençoará poderosamente. Deus fará o teu caminho prosperar. Deus fará que todas as coisas contribuem para o teu bem. Apenas siga em frente, dando glória a Deus, dando graças a Deus, porque você é um escolhido de Deus, porque você está na mira de Deus. E quando um homem está na mira de Deus, Deus derrama as bênçãos do céu para ele. Deus derrama as bênçãos celestial. Deus capacita este homem, Deus unge este homem, Deus dá as ferramentas que este homem precisa. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te ajude. No próximo programa nós continuaremos nesta mesma linha de homens que estavam na mira de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.